Nós tínhamos acabado de começar o capítulo 13, né, e tínhamos lido só um parágrafo. Então, como a gente vai começar o dia de hoje, vamos começar o capítulo pelo início novamente, que o capítulo 12 tinha terminado naquela conversa entre a equipe espiritual e o líder, né, que era um ex-bispo, daquela falange que tentava perturbar o dirigente da casa espírita através dos ciúmes da sua esposa. E, no final, ele, pelas suas energias, né, confusas, ele acaba se transformando num ser animalesco que lembrava um lobo. A gente até conversou um pouco sobre isso. Então, dando sequência, né, e recomeçando o capítulo, as investigações prosseguem. Os espíritos que seguiam o bispo, de conduta infame, pareciam aturdidos com o que acabaram de ver. Mesmo aqueles barulhentos que foram retirados da sala e conduzidos a um espaço contínuo mais se perturbaram. Tratava-se de um grupo de mais de 50 áulicos a seu serviço, que, ante o espetáculo da transformação do perispírito do seu algoz, ficaram perplexos. Já estavam acostumados a ver espíritos mutilados e deformados no antro onde viviam, mas nunca puderam entender como se operava esse fenômeno de zoantropia, por ignorarem que a mente é a grande modeladora das expressões exteriores. Quer dizer, a gente é o que cria na nossa mente, aquela coisa que a gente já conversou várias vezes, as formas, pensamentos. Então, se você se considera um monstro, você acaba plasmando aquela imagem de monstro, porque é aquilo que você acredita, é aquilo que os teus pensamentos constroem. Entidades femininas que se degradaram no sexo vil e aberrante modelavam-se como filhos e permaneciam com os movimentos sensuais e coleantes das sensações de baixo nível. Os animais eram comuns na região de horrores, especialmente ursos e ovoides, que eram a fase mais degradante das manifestações espirituais degeneradas. Quer dizer, como a gente já falou antes, né, os ovoides são espíritos que, de alguma forma, alteraram tanto negativamente as suas vibrações, as suas energias, que eles conseguem colapsar o arcabouço de sustentação do seu perispírito e eles como que se sofresse uma implosão, ele se transforma numa massa compacta que, talvez didaticamente, né, que vire um ovo, mas vai ficar numa forma arredondada que, para o nosso entendimento, se passou a ser chamada de forma ovoide. Pouco depois, a harmonia voltou às salas das nossas atividades. E, ante o silêncio natural, o benfeitor Eurípides Barçanufo começou a elucidar. Irmãs e irmãos queridos, permaneça conosco a paz do Senhor como recurso divino, a fim de alcançarmos a iluminação. O ser humano é, na realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. O cérebro, como dínamo gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidades, transferindo das ondas para as formas tudo
quanto se constrói na área psíquica, né? Então, ele só está reforçando uma coisa que a gente já sabe, né, ou já ouviu, pelo menos, que a nossa mente tem a capacidade de criar absolutamente tudo que aquilo que pensamos. Talvez não como encarnados fisicamente, mas a nossa mente é capaz de manipular a matéria mais sutil e, nas dimensões mais sutis, aquilo se tornar um objeto palpável, uma realidade não virtual, mas real. A matéria maleável, neste caso, o ectoplasma, condensa-se em torno do campo da forma e se passa a viver exteriormente, o que é exclusivo dos conteúdos internos. De qualquer maneira, os acontecimentos são programados conforme os atos praticados em experiências anteriores, tornando-se efeitos vivos em expectativas de transformações. A vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Por isso que dá para entender por que pessoas que vivem muito amarguradas ou envolvidas em energias muito desarmonizadas, desequilibrantes, podem acabar desenvolvendo doenças ou acabam se enraizando em situações e em vibrações que mantém ela naquele estado de desequilíbrio, porque é aquilo que a mente dela constrói. Então, o que a nossa mente é capaz de construir é o que a gente vivencia. E daí que vem grande parte a importância do vigiar e orar. Porque construir um bom arcabouço vibracional ao nosso redor ajuda muito o nosso equilíbrio, o nosso caminhar e o nosso próprio crescimento. A vida humana é mais da natureza mental orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Jesus foi muito claro ao expor que, onde estiver o tesouro, aí se encontra o coração. Tudo quanto acalentamos nas nascentes do ser, o pensamento, passa a ser de nosso interesse inadiável, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior revele o ser real que está oculto. É incompatível que aspirações e anelos cultivados adquiram vida e passem a significar verdadeiros tesouros por cuja conquista se lutará, mesmo que de forma inconsciente. Nas experiências do erro e do acerto, seleciona-se por automatismo o melhor, aquilo que propicia felicidade, em decorrência da fixação mental. Vão se plasmando no modelo organizador biológico, o perispírito, muito plástico, constituído de energia muito especial, as formas que serão assumidas pelo espírito em próxima oportunidade de reencarnação. Toda forma é precedida por um modelo que se expressa o desejado, que se vai adaptando ao que lhe corresponde na mente. O planejamento é do espírito que emite a onda mental e, em contato com o ectoplasma, consegue moldá-lo com os seus elementos semimateriais ou mesmo físicos. Em termos de analogia, seria como a gente criar, né, elementos de argila, né,
de esculturas, né? O que a gente está construindo ali é plasmando com as mãos o nosso desejo de criar. Só que, no caso nosso, espiritual, a gente não usa as mãos. A própria vontade do pensamento vai moldando aquela energia para criar o que a gente quer. Diga. Aquilo que a gente conversou ontem, que você até ventilou, dos extremos do caminho do meio, ele fala isso aqui até no perispírito também se molda. Olha só que coisa interessante, ó. Nas experiências do erro e do acerto, selecionam-se por automatismo o melhor, aquilo que propicia a felicidade em decorrência da fixação mental, vão se plasmando no modelo organizador biológico ou perispírito muito plástico, ou seja, então, os nossos erros e acertos, nossa maldade, nossas virtudes, vão até mudando a nossa forma física, como a gente tem. É um exemplo que você vê aquelas pessoas com defeitos físicos, com defeitos congênitos e tudo mais. É só isso que eu queria falar. É, é exatamente isso, porque que ele fala até aqui na programação, né, da reencarnação, né? Se um espírito vem carregado de remorsos, de culpas, e acha que precisa de uma determinada deficiência, ele pode, pela mentalização dele, acabar criando essa deficiência no perispírito que vai dar origem, né, vai servir de molde ao corpo terreno. Então, tudo está intimamente ligado à mente. E é sempre bom ter isso na consciência da gente. O que a gente pensa, a gente pode construir e realizar. Se são pensamentos equilibrados, a gente consegue se manter em harmonia. Mas se a gente começa a emitir ou se fixar em pensamentos desequilibrados, a gente pode desfazer construções já começando a ser realizadas e dar espaço a criações defeituosas, desequilibradas, desarmonizadas, porque é aquilo que a nossa mente está projetando, é aquilo que o escultor, que no caso somos nós mesmos, está fazendo com a peça de barro na qual ele pode criar um objeto. Observe-se, por exemplo, que após a morte, o espírito que foi uma pessoa míope ou portadora de algum problema que exigia o uso de óculos ou de qualquer outro equipamento, agora já não tem necessidade, porque o problema era orgânico. Entretanto, ele se encontra tão adaptado àquele uso que mantém alguns desses instrumentos, embora já lhe não sejam necessários. Por outro lado, a forma em que aparece é aquela na qual desencarnou, mantendo a identidade conhecida. Possuidor de diversas formas de aparência, o seu inconsciente modela no além-túmulo a que mais lhe era familiar, a de que mais gostava ou a de que mais era conhecido. Então, cada um de nós aqui, quando chegar de volta no mundo espiritual, assim, o mais comum é que a gente chegue lá com a mesma aparência da última encarnação nossa, porque é aquilo que a gente está acostumado. É aquilo que a gente precisa reconhecer no pós-morte. Porque até a nossa consciência se fortalecer, se firmar, e a gente conseguir um pleno entendimento do que está acontecendo, imagina você se olhar no espelho e não reconhecer o rosto, não reconhecer a pessoa que está ali. Imagina a confusão mental, o problema que isso não cria. Depois você pode, como diz aqui no final do parágrafo, a forma que lhe é mais familiar, a que mais gostava, ou a que é mais conhecido, ou que ele achar que evoluiu mais.
dependendo da sua conscientização de todo o processo, de quem é você, de onde você está, você pode até modificar a sua forma de apresentação ou se apresentar com uma personalidade, né, com uma forma diferente para cada grupo que você participa, para que você seja reconhecido. Mas não necessariamente você se identifique ou ache que você é aquela pessoa. Mas para que determinadas pessoas te conheçam, você tem que se apresentar de uma forma que eles te conheçam, senão eles não vão saber quem é. E assim funciona com a gente também, logo que desencarna, se ainda não tiver num equilíbrio, numa conscientização perfeita. A gente vai chegar lá, se não tiver a forma da atual vida, a gente não vai saber quem é a gente. Diga. Silvio, veja só, é uma coisa complicada. O que que fala assim complicado? Como é que eu, por exemplo, vou me encontrar com você no plano espiritual? Como é que eu vou saber que Silvio, se você está em outra roupagem, como é que eu vou saber que Silvio é Silvio? Aconteceu comigo de um desdobramento e tinha um irmão meu que ele já até faleceu. Eu encontrei com ele, mas eu sabia que era um Messias. Ele não se apresentou para mim, mas ele morava em um lugar, ele era muçulmano, entende? As roupas dele eram muçulmanas, ele não viu o rosto dele, mas as roupas dele, ele era ourives, tá? E aí, conclusão, eu sentia que era ele, vibracionalmente eu sabia que era ele, entende? E assim também, como você acabou de falar aí, muitos desses espíritos, eu li alguns livros que eles adotam a aparência daquela, como você acabou de falar, e aquela que ele atingiu o melhor grau de evolução espiritual. Então, ele preserva aquilo como uma vitória do espírito dele sobre a matéria. Então, vamos andar, gente, no plano espiritual, vamos falar assim, nosso lar. Vamos botar assim, nosso lar. E aí, o que você tem? Você vai ver um vestido de romano, outro de vestido de não sei o que, outro de índio, e assim sucessivamente, com várias aparências. Porque não é uma coisa só, mas eu acho que vibracionalmente você consegue identificar. Não sei, eu não posso afirmar isso, mas eu estou falando a termo do meu irmão, porque ele se apresentou com roupa, eu não vi o rosto dele. Mas a roupa dele era uma roupa que ele não usa aqui, era roupa árabe, entende? É isso só. Isso aí eu concordo plenamente. Se você consegue identificar a vibração dele e reconhecer, né, a sintonia, acho que o reconhecimento ultrapassa o limite da simples aspecto visual. Você está vendo uma coisa diferente ali, mas você sente, né, na tua intimidade, no teu íntimo, que é aquela pessoa que você está vendo e não está vendo na tua frente, né? O Gustavo era mais conhecido. Veja só, Desencarno, desculpa, diga. desculpa se eu desliguei aqui, me confundi. E você falou uma palavra muito linda. Está vendo e não está vendo, mas é assim mesmo. A gente não está vendo e está vendo. É uma coisa meio complicada, mas é assim mesmo que funciona. Você não sabe que não tem ninguém ali, mas você sabe que tem gente ali. E assim sucessivamente. Obrigado. Desencarna uma criança, por exemplo, e deixa saudades inomináveis com o imenso desejo de reencontro dos afetos que ficaram. Mas, no além, a grande maioria desenvolve-se como se estivera no corpo físico. E quando os afetos vão encontrar aquele ser amado, ele toma a forma em que desencarnou, não a que no momento reveste, que poderia gerar um grande choque. Passado um período de adaptação e convivência, o espírito volve ao natural do momento em que vive. Interessante, né? Ele fala, nesse caso aqui, né, desse exemplo da criança, né? Para ele ser reconhecido, né? Aqui não fala em pais, mas vamos supor que fossem os pais dele, né? Ele se apresenta como criança, mas com o tempo, né, que já depois que esses espíritos, né, que eram muito ligados a ele já se acostumaram,
ele pode voltar à forma que ele quer usar, ou queria usar, né, sem ser a criança, que já vão saber que é ele, já vão entender que de repente, aquele homem é o menininho, é o filhinho dele. E isso me lembrou aquele filme com Amor Além da Vida, que ele morre, a mulher morre, depois os filhos morrem, e o personagem principal tem que ir numa zona de muito sofrimento, né? Para a gente diria facilmente que era um umbral, né? Para resgatar a esposa que tinha se suicidado e estava em grande sofrimento. E ele está lá com a aparência dele. E quem vem ajudá-lo, né, nessa tarefa é um antigo professor dele, no qual ele tinha muita amizade e confiava muito. E no final das contas, aquela imagem do professor não era o professor, era o filho dele que se apresentou como professor, que era uma imagem que ele reconhecia e confiava para dar coragem e força para que o pai conseguisse realizar aquela tarefa de descer a uma zona de extremo sofrimento para resgatar a mãe. E é mais ou menos, né, o que está se falando aqui. Dependendo da situação, qualquer um de nós, se tiver essa possibilidade, pode trocar a sua aparência para que ela se torne mais presente, mais útil naquele momento. É o caso de um de nós desencarna e assume uma forma ou que se deu melhor ou que gosta mais, sei lá. Mas vai realizar um determinado trabalho com um grupo que tem intimidade, que tem carinho, com uma outra forma. Então, pode ser que você, naquele grupo, para aquele trabalho, você esteja ali numa forma diferente da que você vive habitualmente no mundo espiritual, que é uma necessidade momentânea de reconhecerem aquela personalidade específica que você teve encarnado. É a coisa do Chico Xavier. Vamos supor que o Chico Xavier vem aqui dar uma mensagem. Se ele não se apresentar como Chico Xavier, ninguém vai acreditar que ele é o Chico Xavier. Ele pode ter outras encarnações passadas que ele evoluiu muito mais até do que a do Chico. Mas se ele chegar aqui para a gente e não se apresentar como Chico, a gente não vai acreditar que ele é o Chico. E não necessariamente ele transita pelo mundo espiritual na forma do Chico. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, e isso é muito interessante e se torna até um pouco confuso também, né? Porque tem esse aspecto físico que a gente vê e tem também o exemplo que o de Jair deu, que o aspecto físico é diferente, mas você tem em cada célula do teu corpo grita para você a certeza que aquele ser totalmente diferente que você está vendo é o teu irmão, o teu pai, tua mãe, teu amigo, ou seja, quem for. Mesmo que ele seja uma pessoa totalmente diferente, você sabe que ele é ele. Outra informação aqui que eu acho que é uma pulga que fica atrás da minha orelha, tá? Por exemplo, esse negócio de criança. Então, no período de São Cosme e São Damião, os médicos incorporam um espírito de criança. Falam tipo criança, tudo exteriorizando aquilo, né? Eu não sei por que disso, mas também existe outro fator também que eu já vi. O maior coral da minha vida que eu já vi foi um coral espiritual de criança. Cara, era mais que 1.000 crianças cantando aquela Rosana a Deus. E aí eu achei interessante isso. Por que ele se apresenta de criança para fazer esse coral? Por que ele se apresenta de criança no Cosme e Damião? E uma vez também aconteceu, eu estava brincando
Aí eu vi uma imagem, uma procissão de crianças na frente da minha casa, né? Eles estavam ali, eu não tinha noção daquilo que eu devia ter uns 6, 7 anos. Veja só que coisa interessante. E ali era um terreno baldio. E eu vi aquele monte de criança ali orando, não sei o que estava fazendo, que eu não tinha essa sensibilidade para identificar na hora. Aí isso me marcou tanto que, como eu falei, eu voltei a Santo Ângelo para ver como é que era. Aí eu fui lá naquela casa. Quando eu chego lá, sabe o que era aquele terreno? Virou um centro espírita. Olha só que coisa interessante. É só isso que eu queria falar. Isso realmente é mais uma das coisas que a gente vai ter que entender melhor, né, e lidar com isso, né? Das aparências que a gente pode assumir, né, dependendo, né, de quanto a gente entender do processo, né, depois que retornar ao mundo espiritual. Em termos de humanidade na Terra, creio que a imensa maioria vai tranquilamente se apresentar como era quando vivo, mas deve haver alguns que, mesmo andando por aqui, esbarrando com a gente na rua, quando chegarem lá na volta, tenham essa prerrogativa de poder decidir como se apresentam, né? Como aqueles que estão ao redor dele vão conseguir enxergá-lo e vê-lo, né?